Agora a gente tem 1 Coríntios 12, versículo 7 e Efésios capítulo 4, versículo 2. 1 Coríntios 12, 7 é o primeiro. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Agora vamos para Efésios capítulo 4, versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Deus dá um dom com um propósito específico e é proveitoso. Aí em Efésios a gente descobre qual é esse propósito: edificação do corpo de Cristo. Então, irmãos, olha só para a gente ir deixando isso de uma maneira muito clara diante de nós. Dom não funciona para autopromoção. Não, eu tenho, sou convidado para estar nos lugares porque eu tenho vários dons da parte de Deus. Irmão, sai fora disso. Isso aí, Deus não está nesse negócio. O propósito de Deus em distribuir dons não é para a gente aparecer, é para que Ele apareça através dos dons que Ele nos deu. Amém, Jesus. Não tem outro funcionamento. É para a edificação do corpo de Cristo. A gente fica feliz de ser usado por Deus? Extremamente, né, irmão? Extremamente. Mas é mais ou menos assim: eu vou pegar o dom da ministração da palavra, o dom da palavra, que fica fácil da gente exemplificar aqui no dia a dia, né? Você imagina assim: o pastor está aqui e considere que o pastor tem um dom da palavra, porque a gente já deixou destaque aqui nas nossas aulas, que pode ser que alguém seja um pastor de uma igreja e não tenha um dom da palavra. Amém? Você já ouviu isso, né? Mas vamos ter pena do pastor Jantes e vamos considerar que ele tem um dom da palavra. Então o pastor está aqui, aí ele ministra, e aí da parte de Deus foi usado pelo Senhor, ele tem o dom da palavra, foi uma mensagem maravilhosa. Aí ele desce, está aqui no dia a dia da igreja, está no convívio da igreja, o irmão chega e fala assim: pastor, que palavra abençoada. Irmão, não é que na hora que você escuta esse está amarrado em nome de Jesus, não fale essas coisas porque eu vou me engrandecer. Não é disso. A gente adora elogio, não é verdade? Então, uma hora dessa você diz: que bom, irmão, né? Te abençoou, glória a Deus por isso. Você vai para casa do tipo, deu certo, né? Funcionou e tal, tudo mais. Só que você não pode permitir com que isso gere altivez no seu coração. Uma coisa é ser usado por Deus e ter consciência que foi usado por Deus. Outra coisa é imaginar que é você quem manipula, quem controla o dom, quem faz, quem acontece. Não é por aí. Então Deus te deu o dom de curar e alguém foi curado através de você. Olha que coisa linda. Meu Deus. Isso é lindo, irmão. Agora não é, sabe? O que é isso aqui? Eu lembro de uma experiência que a gente viveu. Eu e a Dara, a gente já viveu muita coisa junto, né? Há um tempo atrás, bastante tempo atrás, né? A gente era namorado ainda. Chegou um casal na região onde a gente morava e colocaram uma faixa no muro. Tem aquelas faixas de tecido que o pessoal pinta, tipo para falar de promoção de loja, né? Uma faixa daquela assim. Colocaram uma faixa escrito Casa de Oração lá. Alugaram uma casa na cidade e começaram a fazer orações lá dentro. Irmão, pensa num sujeito que é não cético apenas, mas zeloso. Eu sou zeloso. Primeira conversa que eu quis ter foi assim: da onde eles são? Foram enviados por quem? De qual igreja eles pertencem? Eram as primeiras coisas que eu queria saber. Mas o povo, movido, né, pelo movimento da coisa, não estava nem aí para esse tipo de coisa, estava indo lá para receber oração. Nossa. E ia para receber oração, ia para receber oração. Eles ficaram famosos rápido. Em poucas semanas na cidade já tinha gente assim, indo lá direto. Sabe aqueles movimentos de vamos que a irmã tal hora, vamos que o irmão tal hora, faz uma oração forte, aquelas coisas mais ou menos assim, e eles começaram. Um dia, eu e a Daiane fomos chamados, ou quase que levados à força, né, para ir nesse lugar. E eu disse para ela assim: se eles for de Deus, amém, mas se não for, vai dar muito ruim para eles. E aí fomos. A gente seguiu os pais da Daiane, um outro casal de amigos que estavam indo para lá e falaram: vamos para lá. E eu lembro que nesse dia, irmãos, eu estava
com uma Bíblia, eu fui para a escola bíblica dominical, tinha um memorial da ceia no domingo pela manhã, e eu estava com a Bíblia que era do meu pai. E qual era a vontade de estar com a Bíblia do meu pai? É que os textos na Bíblia dele eram tudo marcado. Tudo marcado. Então, se você estivesse procurando um versículo dentro de um capítulo, era só olhar onde estava marcado, que geralmente era aquele ali que você estava procurando, né? Não era o que não estava marcado, era o que já estava marcado. Fica mais fácil de achar as coisas, né? Eu não era tão bom de Bíblia, hoje ainda não sou, mas naquela época era menos um pouquinho. E aí, estava com essa Bíblia. Eu falei, pronto, se precisar usar a Bíblia, nós vamos lá. E aí chegamos lá. E quando chegamos lá, esse casal foi fazer aquela espécie de sala, né, bater aquele papo antes de fazer as orações. E aí o homem trouxe um álbum de foto. E quando trouxe o álbum de foto, eu falei, o que é isso? Ele falou bem assim, algumas fotos de pessoas que Deus nos deu a graça de curar. Eu pensei, mas como assim? Como que tinha alguém parado lá para fazer a foto na hora da cura, né? Meu Deus! E aí eu falei, mas como é isso? E aí o coração já estava cético, né? E aí ele falou, não, essa pessoa aqui, por exemplo, era uma pessoa paralítica, não andava. E aí tinha foto mesmo da pessoa na cadeira de roda lá e tal. Depois tinha a foto da pessoa em pé, encostado no muro. Aí a minha mente já estava assim, é só pegar um sujeito que anda, mandar ele sentar na cadeira de roda, você tira a foto, depois manda ele ficar em pé, tira outra foto e já está lá. E eu pensei assim, é impossível que quem está aqui comigo não vai entender que foi só isso que fizeram, né? E aí, eu estou aí, para tentar, irmãos, assim, desmascarar, porque eu não senti paz, senti que era de Deus, eu comecei a fazer perguntas. Eu falei, mas essa foto aqui foi quando? Aí ele me dava uma data, né? Aí quando ele me dava a data, eu falava, tá, mas essa foto da cura aqui foi quando? Aí ele me dava outra data. Aí eu, muito já, né, minucioso, falando assim, engraçado, né? Teve um espaço grande de uma para outra, mas a revelação da foto foi no mesmo dia. Porque tem aquelas marquinhas lá, batatinha, né? Na foto. E aí eu comecei fazendo coisa para o pessoal, tipo assim, gente, acorda, vocês estão sendo enganados, né? As coisas estão acontecendo aqui. E aí o sujeito falou, deixa eu orar, eu vou orar. E aí eu pensei, tá, vai orar. E eu estou lá, tipo, 2 olhão abertos, olhando, falei, não que eu fecho o olho no ambiente dele, né? Não fecho, estou ligadão com tudo que está acontecendo. E aí o cara foi orar para uma mulher. E aí colocou assim a mulher, começou a orar. Daqui a pouco a mulher ficou num cenário aparentemente de possessão, e aí todo mundo impressionado com aquilo tudo, e ele meio que estava fazendo uma entrevista com o demônio, batendo um papo ali. Eu pensando, gente, não está na Bíblia essas coisas, está tudo diferente, né? Esse povo não lê a Bíblia, como que é isso? Não. Aí terminou a oração. Terminou a oração, chamou o marido dessa mulher, agora eu vou orar com você. E chamou o marido dessa mulher e colocou a mão na cabeça dele, foi orar, e daqui a pouco ele disse bem assim, você trai a sua mulher, não trai? No meio da oração ele fez uma pergunta. Eu falei, agora já não tem mais, estava orando a Deus, está perguntando, está entrevistando o menino que está sendo orado, né? E aí ele fez essa pergunta, você trai a sua esposa, não trai? Aí o cara respondeu assim, pouco não. Eu pensei, só que destruiu o casamento aqui, né? Mesmo que se fosse verdade isso, não é o caminho, né? E aí ele disse assim, você sabe, né? Que ela dorme com uma faca debaixo do travesseiro. Eu pensei, esse homem não volta nunca para casa com essa mulher. Acabou de declarar que trai a esposa, a mulher dorme com uma faca. Eu falei, gente, isso não tem nada de Deus aqui nesse lugar. Irmãos, grave o que eu vou dizer. Foi sofrido para nós, para Dai e eu, vivermos um processo de oração em Deus, de resistência espiritual, até que aquela obra parasse. Meu Deus. Eles ficaram cerca de mais 2 semanas na cidade. Trouxeram muito prejuízo espiritual. Meu Deus. Muito. Caramba. Casais se separaram. Coisas horríveis aconteceram com gente que não entendendo as coisas. E aí a nossa fala era sempre essa. Gente, mesmo que fosse um dom da parte de Deus, qual é a edificação? Como que não bate a coisa. Então não é para autopromoção. Não é para dizer eu oro, o outro foi curado porque eu orei, eu prego por isso que aconteceu. Não é assim que funciona. Dom da parte de Deus tem um propósito específico, que é edificação do corpo de Cristo. Está claro? Amém. Tem que ser assim, amém? Amém. Se alguém vier dizendo eu tenho um dom aí, eu faço e aconteço, né?
vigie, não é por aí. Existem muitos movimentos no mundo espiritual e existem muitos movimentos de tempo em tempo. A gente brincava ontem com o Albrich lá no nosso dia de lazer, né? O Albrich é a nossa ovelhinha que é formado, fez um curso, né? E é mágico mesmo profissional, né? E aí a gente sabe que tudo que ele faz é truque, né? Mágica é truque, é ilusão, né? E aí a gente tem muita liberdade, porque a ovelha está no dia a dia da gente, e a gente brinca. Ele faz, por exemplo, algumas mágicas lá, né? Que supostamente surge o dinheiro, aparece o dinheiro, né? E aí eu brinco com ele dizendo assim, quando eu for pagar um boleto, eu vou te chamar para ajudar, né? E tipo, vai fazendo aparecer, vai fazendo, né? E aí ele ri, brinca dizendo assim, não, mas não é para esse fim, né? Porque no fundo, todos nós sabemos, que não aparece dinheiro de lugar nenhum, né? Não tem dinheiro surgindo. Então não funcionaria, não ia, senão a pessoa ia ficar fabricando, né, dentro de casa ali, ia lá, resolvia a vida dela, a gente sabe que não é isso. Agora, com a mágica, talvez a gente entenda bem. Com o dom, talvez a gente não perceba. Mas o princípio é o mesmo. Deus não deu um dom para ao bel prazer de alguém seja ele utilizado. Não funciona desse jeito. Deus é a fonte de todo bem, amém? Amém. E a fonte do bem de Deus é para o benefício do corpo de Cristo. Não existe isso. Eu cito sempre, né, que se Deus fosse atender às minhas vontades, eu deixo isso muito claro, ninguém na minha família morria nunca. Penso numa família de Highlanders, né? Ia ser todo mundo eterno lá. Porque assim, num dia que eu falar, fulano bateu de carro, morreu. Eu falei, quem é? Meu primo? Relaxa. Vamos lá, Deus traz ele de volta. Voltou. Lá, rapaz, não se envolve em acidentes mais não, né? Traz prejuízo e tal. E aí volta para casa. Ah, agora fulano morreu. Eu falei, relaxa, vou lá. Pode até esperar mais um tempinho, daqui a pouco eu chego lá. E não é assim. Quantos crentes ficam doentes? Todo mundo tem consciência que um dia chegará o dia da nossa partida. Se Cristo não voltar antes para buscar a sua igreja, a gente ainda vivo, todos nós passaremos pela morte física. Isso não tem nada a ver com Deus ter dado ou não dons espirituais. Você pode ter o dom de cura e não ser propósito de Deus nem de curar você mesmo estando você inteiro. Você coloca a mão no seu cabeção, ora, pede a Deus a cura, e Deus simplesmente diz, eu não quero, né? O meu critério é outro, a minha soberania está estabelecendo uma outra direção. Agora, quando é de Deus, a gente vê Deus utilizando os seus servos com os dons que eles possuem para que todos possam edificar o corpo de Cristo. Amém. Você tem alguma dúvida, irmão?